Presidente Donald acaba de revelar o seu plano secreto para o Brasil. Por que eu estou dizendo isso, meus amigos? Porque o presidente Donald ele já começou a dizer o que ele vai fazer com Cuba. E o que ele vai fazer com Cuba é um direto recado para o que ele pode fazer com o Brasil se o Brasil não aceite as condições que ele impuser. Vamos analisar o que ele disse nessa estranhíssima informação que ele soltou sobre Cuba agora nesse final de semana. Como eu sempre faço aqui com vocês, eu vou colocar o link, né, das matérias aqui para você assistir. Para quem está no YouTube só, porque no Instagram eu não consigo, tá aí o link para vocês, beleza? Então tá aí, ó. Tá o link aí para vocês da matéria de onde eu estou extraindo essa informação agora. E você que está gostando, é claro, é muito importante você se inscrever no canal e dar o like, beleza? Vamos lá então, meus amigos. O presidente Donald falou de forma bem direta que os americanos eles vão partir para cima de Cuba. O presidente Donald falou explicitamente que os Estados Unidos vão tomar o controle de Cuba quase imediatamente, diz ele. Ele falou isso quando, você poderia perguntar? Falou isso durante um jantar com apoiadores na Flórida, lá em Palm Beach, enquanto ele cumprimentava as pessoas. Ele mencionou um ex-deputado que tem origem cubana e falou: Cuba é um lugar que nós vamos tomar o controle agora, para imediatamente. A plateia riu, né? O que ele disse, né? Ele disse que depois que ele resolver os problemas no Irã, ele vai mandar um porta-aviões enorme, tipo USS Abraham Lincoln, para perto da costa de Cuba. E segundo eles, os cubanos vão ver os navios e vão falar: ok, nós nos rendemos. Ele não explicou se isso era brincadeira, se era sério ou se era um plano real. A Casa Branca não esclareceu, mas além das palavras, o presidente Donald agiu. Ele não só falou, ele fez. Porque no mesmo dia que ele disse que faria isso, ele assinou novas sanções, que são punições econômicas, mais duras contra Cuba para apertar ainda mais o governo cubano, que já está numa crise grave. E essas novas sanções incluem bloquear bancos estrangeiros que ajudam Cuba, impor sanções contra empresas de energia e de mineração e restrições para todos que violarem os direitos humanos. Nós sabemos que hoje, né, Cuba já vive uma situação muito complicada que piorou ainda mais, falta de dinheiro, turismo despencando, fábricas paradas e o governo cubano reagiu chamando o povo para protestar nas ruas contra os Estados Unidos e dizendo que essas sanções são ilegais. Nós já vimos esse filme novamente, nós vimos isso acontecer lá na Venezuela e não adiantou nada, terminou com o líder sendo capturado e sendo trocado pela vice, e a vice abrindo as portas da Venezuela para os Estados Unidos, nesse final de semana, não sei se você ficou sabendo, os americanos fizeram pela primeira vez em muitos anos o primeiro voo direto dos Estados Unidos para a Venezuela. O governo venezuelano abriu as portas para investimento estrangeiro, principalmente americano, principalmente da Chevron, principalmente da ExxonMobil, e lá para explorar o petróleo venezuelano. Lembrando que o petróleo venezuelano olha, a gente está falando da maior reserva do planeta. E o presidente Donald, como não é bobo, antes de fazer uma ofensiva contra os iranianos, sabendo que eles iriam fechar o Estreito de Hormuz, o presidente Donald previamente assumiu o controle do petróleo venezuelano para que ele falasse para o Irã: Irã, pode fechar à vontade o Estreito de Hormuz, não preciso mais do petróleo de vocês, tá? Então, meus queridos, não é apenas isso. O presidente Donald, ele confirmou uma tese que eu trouxe para vocês aqui 15 dias atrás, ok? 15 dias atrás. Então, prestem muita atenção. Eu tenho falado para vocês que os Estados Unidos, olhando o que estavam fazendo contra o dólar, o que eles fizeram? Os países dos BRICS estão querendo rivalizar com os Estados Unidos, prejudicando o dólar. E como é que eles iam prejudicar o dólar? Eles iriam quebrar o acordo do petrodólar. O acordo do petrodólar, o que é? Os Estados Unidos, depois que os americanos não tinham mais lastro em ouro para equivaler ao dólar, o presidente Richard Nixon, ele acabou com a paridade do dólar com o ouro e colocou a paridade do dólar com o petróleo, não com o preço do petróleo, mas com a venda do petróleo. Ele mandou o seu assessor, que era o Henry Kissinger, mandou o assessor para a Arábia Saudita nos anos 70 e ele fez um acordo que era o seguinte:
Se vocês que fabricam petróleo e exportam petróleo aqui no Oriente Médio venderem o petróleo, mas só aceitarem dólar, eu em troca protejo vocês e ali foi criado o petrodólar. Só que isso fazia o dólar ficar muito dependente do Oriente Médio e hoje o presidente Donald está mandando uma banana para esses caras e falando: não preciso mais de vocês, nem dos amigos e nem dos inimigos. Nós não queremos mais depender do petróleo do Oriente Médio para o dólar ter o seu valor, porque agora nós somos autossuficientes em petróleo e temos não apenas muito petróleo e gás no território americano, mas agora nós controlamos a maior reserva de petróleo do planeta, que é a Venezuela. Meus amigos, este é o plano. Só que para isso funcionar, os americanos tinham que virar os novos piratas do mar. E é isso que eles estão fazendo agora, que eu falei para vocês, quem acompanha meu canal, falei que os Estados Unidos estavam criando um estado pirata e por incrível que pareça, vocês não sabem da maior. Nessa sexta-feira, dia 1º de maio, o presidente falou: nós estamos agora agindo como piratas. Ele confirmou o negócio que eu disse para vocês com 15 dias de antecedência. Foi mais uma vez que eu te falo o negócio antes. Quem acompanha meu canal sabe que eu tenho falado das coisas antes delas acontecerem e tenho acertado. Falei daquela tentativa de tirar a vida do presidente Donald, que ele tomou ali aquele negócio na orelha. Falei que isso ia deixá-lo mais forte, porque ele ia dizer que ele só não pereceu porque Deus o salvou. Falei para vocês que a gente teria o primeiro papa norte-americano. Falei para vocês quando Putin ia partir para cima dos ucranianos. Falei para você sobre a crise sanitária antes. Falei para vocês, meus amigos, as coisas antes e mais uma vez eu acerto. Botar mais um troféuzinho ali no meu track record, tá? O que o presidente Donald disse? Ele falou de forma bem direta que a Marinha dos Estados Unidos agora está agindo como pirata ao bloquear os portos do Irã durante esse conflito. Ele falou isso nessa última sexta-feira, enquanto ele contava sobre a apreensão recente de um navio iraniano. Ele explicou que os Estados Unidos tomaram controle do navio, da carga e do petróleo, dizendo: é um negócio muito lucrativo. Somos como piratas, mas não estamos brincando. Meus queridos, olha que mundo louco que a gente está vivendo. Se você não entender que esse mundo agora que a gente está vendo é um mundo caótico, sem regra, que virou várzea, e que os Estados Unidos estão propositalmente acabando com a segurança energética dos seus concorrentes e garantindo que só eles tenham petróleo barato, você não vai conseguir se proteger para o que está vindo aqui para o Brasil. Só que eu digo para você, saber antes é estar protegido. E aqui eu tenho cumprido o meu compromisso com vocês. O quê? 3 pontos. Falar o outro lado da informação que não está sendo falado, falar das coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar.